legal, estamos aqui no estádio, aqui no ginásio, na verdade, né, do Taquaral. Estou acostumado com a linguagem do futebol, mas estamos aqui no ginásio do Taquaral, onde é a casa do Brasil Quirim, time de vôlei. Está aqui ao meu lado essa figura muito conhecida do brasileiro, um atleta, né? Porque acho que quem foi atleta não é ex-atleta. Você é ex-jogador profissional de vôlei e agora está aí gerenciando aqui o Brasil Quirim. Como é que é isso? Um abraço para você, André Heller. Como é bom ter você aqui com a gente. Que isso, eu estou recebendo vocês aqui com muito prazer. Prazer mesmo, obrigado pela oportunidade. No meu sangue corre DNA de atleta, né, do ambiente esportivo. Acho que disso eu nunca vou me livrar e nem quero. Mas agora estou em outra função, parei de jogar há mais ou menos um ano. Estou em outra função, agora eu trabalho nos bastidores do esporte, que é um ambiente bastante carente de profissionalismo. Estou tentando me capacitar e tem sido uma aventura bem prazerosa. Eu já vinha me desenvolvendo, né, e buscando informações e capacitação, mesmo quando eu jogava. E assim que terminou minha carreira, no 5 de abril de 2013, eu fui convidado pela diretoria do Vôlei Brasil Quirim e pela nossa agência para assumir esse cargo que sumiu, foi extinto do voleibol brasileiro, que é o de coordenador técnico. Eu atuo como supervisor, todas as funções do supervisor praticamente, que é bastante característica no voleibol, de fazer a logística do time profissional, de fazer desde a parte de orçamento, de hotel, de ônibus. Eu faço todas as viagens com a equipe profissional. Obviamente na parte administrativa, na parte de gestão ainda estou me capacitando, então a gente brinca aqui, eu sou na parte administrativa um estagiário, porém na parte de embaixador, até pela minha experiência de 24 anos de vôlei, eu já sou um profissional assim, com uma certa experiência. Agora a gente está até reparando aqui, né? Tem uma molecada treinando, mas o time profissional em si está parado, né? É um momento bastante de bastidor agora, bastante de contratação. Como é que é? Porque no futebol ferve isso, né? É sempre um momento ali de não sei quem vai para onde, não sei quem vai para lá, acerta contrato, vem outro, tenta contratar. E no vôlei, você também está a par disso? Sim, eu faço parte dessa negociação, né? A gente forma, não é somente uma pessoa que toma essas decisões. Nós reunimos toda a comissão técnica, porque são eles que vão orientar os atletas, e é um período complicado como em todos os outros esportes. É importante que se diga que os valores do voleibol não se comparam aos valores do futebol. Passa nem perto, assim? Tem como comparar, citar algum tipo de valor, assim, alguma coisa? Difícil. Eu acho que digamos assim, as três primeiras forças do voleibol brasileiro, que realmente nós não estamos entre as três, nós somos o quarto ou quinto orçamento. Talvez alguns salários se aproximem do futebol, mas não tem comparação. De maneira geral, não tem comparação. E, André, de maneira geral, hoje, na sua opinião, claro, o vôlei ocupa que lugar no coração do brasileiro depois, né, de muitos anos aí que ganhou força realmente? E aí eu tenho que citar o nome do meu avô, Luciano do Vale, como um grande responsável, né, fazendo aí um ano também da morte dele agora em abril, e como um grande responsável por impulsionar isso. Mas depois, né, a sua geração, com o Bernardinho comandando, você tem o ouro olímpico, né, em Atenas 2004 e prata em 2008 em Pequim, e tirando as ligas, tirando os mundiais, tirando tudo isso. Mas depois de tudo isso que aconteceu, depois do brasileiro ter dado sim um valor para o vôlei, o que mudou e o que deveria ter melhorado ainda mais por tudo que aconteceu com o vôlei de bom nos últimos anos? Você acha que, isso poderia estar um pouco melhor hoje em dia? O que eu posso te falar, assim, um ponto bem específico de que precisa melhorar o voleibol e o esporte de maneira geral é realmente a gestão. A gestão precisa mudar de uma gestão amadora, no sentido da natureza, talvez, das entidades que administram o esporte. A natureza dessas entidades é uma natureza associativa, então a gente tem um presidente eleito, tem um estatuto, tem uma série de questões políticas. Passar desse tipo de natureza dificilmente vai ser mudada, porém a gestão a gente pode mudar. A gestão não tem que ser baseada em princípios de paixão, né? Ela tem que ser profissional, enxergar o esporte no Brasil, e no nosso caso o voleibol, como negócio realmente. Por outro lado, a gente fala também, e é um lado muito carente no Brasil, no meu ver, e é o mais grave, é falar de esporte como ferramenta de educação.
né? A gente tem aí pouquíssimos exemplos de escolas que se superam, né? Tanto públicas como privadas, que se superam e realmente enxergam o esporte como ele deve ser enxergado na escola. O esporte tem que ser adaptado à escola, tem que ser o esporte da escola, não o esporte na escola. E onde que entra a figura do Bernardinho? Primeiro, como o treinador, né, o grande guru dessa questão da seleção brasileira de voleibol, mas também pensando no futuro do vôlei e também do Bernardinho. Você acha que ele pode representar aí, fora da quadra, fora ali do âmbito de treinador, alguma coisa além do que ele já é pro voleibol ou não? É uma ótima pergunta. Bom, o Bernardo é sinônimo de trabalho, de ética, né? Mais do que um ótimo treinador e técnico, ele é um líder excelente. Acredito sim que futuramente ele pode assumir uma outra função. Recentemente ele foi convidado, inclusive, para ser secretário de esportes e tal. Mas é um exemplo a ser seguido, né? É um dos palestrantes mais requisitados aí no Brasil. Realmente não é por acaso, isso também é muito importante que se diga. O Bernardo, para quem não sabe, ele é um economista formado, fala não sei quantos idiomas fluentemente, é um estudioso do voleibol, um estudioso da liderança, da gestão de pessoas. Não concordo com toda a metodologia dele, mas em termos de liderança, eu não tenho dúvida que ele é um exemplo a ser seguido. Você se inspira nele de que forma? Sabendo, acho que o gênio é um pouco diferente, talvez seja isso que não seja 100% aí que você se inspire nele? Eu fui atleta dele muito tempo, né? Então o fato de quando eu errava o saque, ele quase rasgava a camisa dele, me chamando a atenção, ninguém gosta. Depois que eu passei a entender que isso era uma cobrança positiva e externei isso para ele, a nossa relação teve uma evolução enorme. Somos amigos. Eu não concordo, temos algumas divergências, mas como eu tenho com todas as pessoas, isso é muito importante. O conflito é muito importante, o confronto não. Então, quando eu passei a entender em 2002, quando ele me dispensou da seleção brasileira antes do Mundial, aliás, 2006, estou enganado na data, 2006. Quando ele me dispensou antes do Mundial, eu passei a entender que aquilo era somente um conflito, era uma divergência entre nós. Aquilo ali foi resolvido. O jogador é difícil lidar ali com... Cada um tem uma cabeça, cada jogador tem uma forma de reagir. Você viu muito conflito interno sendo resolvido, muito conflito interno sendo jogado para debaixo do pano? Como é que é? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina... Um treinador ou uma comissão técnica tem que lidar com 12, 13, 14 cabeças, né? Cada um pensando de uma maneira. O atleta precisa lidar com um treinador, um preparador físico. É muito mais fácil. Essa função de técnico, treinador, não é fácil. Não é uma função que eu quero para mim. Eu até ia te fazer essa pergunta. Não é uma função que eu quero para mim. Eu prefiro os bastidores. Talvez com crianças. Vi muitos conflitos, vi alguns confrontos, mas eles foram todos resolvidos. E aí entra o dedo importante do líder, né? Eu lembro que a gente, no início do processo, com o Bernardo, a gente treinava assim sem parar, cara. Eram treinos assim que a gente saía realmente se arrastando da quadra. Depois que nós fomos ganhando ao longo do nosso percurso, ganhando títulos, troféus e tal, a gente fazia brincadeiras em relação a isso. Então ele marcava treinos 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, a gente chegava antes e botava um cartaz assim, ó, muita água mata a planta. Bom, a gente está aqui com o André Heller, né, ex-jogador de vôlei, hoje vive aí nos bastidores. E como, né, o programa diz aí, é uma resenha monstra. Eu queria que você contasse alguma história, uma ou duas histórias da sua época de jogador, alguma história engraçada, peculiar. Você jogou muito tempo na Europa, né, na Itália, né? E pode ter acontecido alguma história lá, alguma história de bastidor da seleção também que vale a pena trazer aí. Então, é uma história engraçada. Quando eu cheguei na Itália, eu joguei em Trento, meu primeiro ano. Me colocaram num prédio, o quarto andar deste prédio, só moravam os estrangeiros que jogavam no mesmo time. E eram muitos, eu acho que eram 6 ou 7 estrangeiros. E eu passei a andar muito com os alemães. Tinham 2 alemães e
Eu estava um mês na Itália, o clube, no meu contrato, o clube tinha que dar casa, comida e carro. É assim que funciona na Europa, no voleibol. Só que eles não tinham me dado carro ainda, então eu estava meio de carona com os alemães e tal. E fiquei rodando lá um tempão com eles de carro. Quando chegou meu carro, falei, ó, pessoal, agora eu assumo e vocês vão de carona comigo. E fomos jantar um dia depois do jogo tal, e voltando para o nosso prédio, o sinal estava verde, amarelou, eu dei uma aceleradinha, passei o sinal amarelo. Mas os alemães falaram, para o carro que a gente vai descer. Vamos descer aqui. Eu falei, que isso, cara? Mas por que não? Cara, o sinal amarelo é para quê? Eu falei, no Brasil o sinal amarelo é para tu acelerar que ainda dá tempo. E eles, não, cara, não é isso. Aqui sinal amarelo é para, porque é um sinal de alerta. E aí, cara, eu fiquei extremamente envergonhado. Uma situação que a gente vê a todo momento, e vocês não me deixem mentir aqui. É normal, totalmente. Amarelou, acelera. A partir daquele momento, cara, eu nunca mais fiz isso. Nem aqui. Nem aqui. Principalmente aqui. Bom, André, a gente sabe da sua carreira, né, como campeão aí no vôlei, mas o que te fez crescer? Alguma decepção? Você próprio falou aí de corte em seleção brasileira, que nenhum jogador quer, mas todos, né, correm esse risco. E já teve até problemas mais sérios com alguns jogadores da seleção brasileira de vôlei aí, que não foi seu caso. Mas queria que você contasse assim, a parte ruim que acaba levando aí a algo bom. Com certeza, foi uma parte muito desagradável da vida de todo atleta. É quando recebe um não, uma crítica, um corte, então nem se fala. Mas teve uma passagem bem significativa na minha carreira, que foi o corte. Eu fui dispensado da seleção brasileira em 2002, acho que faltando umas 2 ou 3 semanas para o Mundial deste ano. E a gente estava lá no hotel em Belo Horizonte. Eu estava pronto para ir para o treino, estava uniformizado. Estava saindo do hotel para entrar no ônibus e vieram me comunicar: ó, André, o Bernardinho quer falar contigo. Falei, bom, beleza, ser fuzilado, né? E foi o que aconteceu. Eu cheguei numa sala, tá toda a comissão técnica, assim, em meia lua e a minha cadeirinha no meio. Eu falei, nossa, vou apanhar. Vai ser sabatinado. Vou ser sabatinado. E foi o que aconteceu, né? O Bernardo me comunicou que eu estaria sendo dispensado. Estava sendo dispensado, né? E naquele momento eu fiquei muito chateado, muito triste, fiquei emocionado. Pedi desculpa até pela minha emoção. Eu perdi um pouquinho do controle, porque a dispensa na seleção brasileira não é simplesmente uma dispensa. Eu já ajudava a minha família, era um sonho que estava indo pelo ralo, né? Estava começando ali essa caminhada na seleção. Eu fui para a seleção em 98, fiquei com o Radamés, já tinha uma Olimpíada, Sydney, já tinha disputado a Olimpíada. Com a chegada do Bernardo em 2001, significava que eu poderia alcançar meu sonho maior, que era ser campeão olímpico, disputar mais uma Olimpíada. Então o fato de ter sido cortado por um Mundial, que era o meio do ciclo olímpico, eu falei, caramba, tá acabando com o meu sonho. Eu realmente fiquei muito chateado e eu te confesso que eu planejei o assassinato. Eu falei, eu vou matar ele. eu já planejei, eu falei, cara, eu calço 46, eu vou pegar meu tênis, eu vou dar uma chapuletada, né? Eu perguntei para ele, naquele momento, falei, Bernardo, o que eu tenho que fazer? Isso aqui é minha vida, a seleção brasileira é minha vida. O que eu faço para voltar para a seleção? E ele me pontuou duas questões, né? Uma da liderança, que ele achava que eu tinha que exercer, na minha maneira de liderar. Aquela seleção tinha muitos líderes, então eu tinha que realmente usar a minha maneira de liderar. E uma questão técnica, que era o bloqueio, que eu tinha que melhorar o bloqueio. Então, quer dizer, aquele corte, aquela crítica, aquela dispensa não dizia respeito a mim, dizia respeito ao bem da minha equipe, que era a seleção brasileira. Eu voltei para o clube, e eu jogava em Florianópolis, com aquele foco de trabalhar em equipe, trabalhar para o bem da equipe, para o bem da engrenagem. Eu tinha que colocar em prática, não é fácil. Implantei a minha maneira de trabalhar naquela equipe. Ao final daquela Superliga, que era o Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, eu fui escolhido o melhor jogador e o melhor bloqueio da Superliga e fui reconvocado para a seleção brasileira. Quando eu voltei, eu falei, Bernardo, mensagem mais do que captada. Mais do que captada. E eu só foco o meu trabalho agora para o bem da minha equipe.
nunca mais saí da seleção brasileira. Nos outros aí 6 anos, ficava na seleção brasileira até com uma certa tranquilidade. Mesmo se eu fosse cortado ou não, mas não aconteceu, eu sabia que eu estava dando o meu melhor para a seleção. O meu melhor não era voltado para a minha performance, é voltado para a performance da seleção. Por vezes eu fui titular, por vezes eu fui reserva. Mesmo quando eu era reserva, meu foco era assim, ok, eu sou reserva, sou o melhor reserva do mundo. Sou titular, agora eu vou ser o melhor titular do mundo. Pra gente já até ir fechando aqui o nosso Resenha Monstra de hoje, queria que você falasse desse lado família seu, que você disse que você, a sua esposa, né, a capitã, sua esposa também é ex-atleta, né? Isso. Jogou na seleção também. Como é que é essa questão de lar de esportistas aí? Seus filhos vão seguir esse caminho também? E como é que você tá? Tá jogando, não tá jogando? Eu vi que você tá com o dedo machucado aí. Sempre jogador tem essas, atadura que chama? Como é que é? Eu tô com um esparadrapo, fui bater uma bola esses dias, tomei uma bolada no primeiro minuto. Só que agora eu não tenho mais a obrigação de estar com os dedos em dia. Eu botei um esparadrapinho aqui porque realmente está doendo e daqui a pouco eu volto a bater bola. Eu casei com a Marcele Rodrigues, foi levantadora da seleção brasileira durante 7 anos. Em 2002, nesse Mundial que eu fui cortado, ela jogou esse Mundial na Alemanha e foi considerada a melhor levantadora do mundo. Eu tenho muito orgulho disso. E essa relação em casa, de trabalho em equipe com a esposa, também é bastante complexa, né? E aí eu volto a falar e é um assunto pertinente que eu falo no ambiente corporativo, né? O nosso valor como equipe não é somente o meu valor mais o teu. É o meu valor mais o teu, mais as nossas relações. Essas relações a gente tem que trabalhar com bastante carinho. Pô, legal. E é com esse exemplo aí que a gente termina o nosso Resenha Monstra. Deixar meu agradecimento, meu abraço aí para você. Boa sorte nessa caminhada aí. Ainda se iniciando, podemos dizer assim, né? Perto do que está por vir aí nos próximos anos como coordenador técnico que vier pela frente, André. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aí com a gente. Eu que agradeço, cara. Parabéns pelo programa de vocês. Um prazer enorme recebê-los. Vou esperar mais convites e vou fazer convites para vocês voltarem aqui, tá? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo Luciano, né, o saudoso Luciano, que com certeza deve estar agenciando e promovendo eventos e mais eventos em outros lugares muito melhores que aqui, com certeza. Muito orgulho, muito prazer te conhecer, né? Nós nos conhecemos já há algum tempo. E vocês são de casa, são sempre muito bem-vindos, ok? Muito obrigado. Legal, tá então, André Heller, multicampeão, com a gente no Resenha Monstra. Valeu!